Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para essa terça-feira, 5 de novembro de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, aproveita para deixar a sua inscrição no canal, deixa também o sininho das notificações ativos, deixa seu like, deixa seu joinha, que é muito importante, é uma forma de você fortalecer o nosso trabalho por aqui, fechou? No mais, vamos analisar os jogos para hoje, para essa terça-feira. Bom, e a gente começa aqui às 7 horas da noite com a Série B do Campeonato Brasileiro. O Amazonas recebe em casa o América Mineiro, duas equipes que estão ali da metade da tabela de classificação para baixo, né? O Amazonas está na 12ª colocação do campeonato e o América Mineiro está ali na 8ª colocação. Mostrando para vocês aqui, o América Mineiro está com 52 pontos na 8ª colocação do campeonato e o Amazonas está ali na 12ª colocação com 45 pontos. Mostrando no mercado dos escanteios as estatísticas dessas duas equipes, são estatísticas até que próximas aí dentro do campeonato. O Amazonas tem uma média de 11 escanteios entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais marca em escanteios jogando dentro de casa do que cede em oportunidades. E o América Mineiro é uma equipe mais equilibrada dentro do mercado de escanteios, tem uma média de 10,1, mas também é uma equipe que marca seus escanteios e cede boas oportunidades. Para esse confronto aqui, pessoal, a minha principal sugestão para vocês é buscar aí pelo menos 9 cantos, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo para Amazonas e América Mineiro. E o próximo confronto ainda pela Série B, agora às 9 da noite, o Brusque recebe em casa o Botafogo de São Paulo, duas equipes que estão na parte de baixo da tabela de classificação. O Brusque é o vice-lanterna do campeonato, está com 33 pontos conquistados nesse momento, e o Botafogo de São Paulo está ali na 15ª colocação do campeonato com 39 pontos. Apenas 6 pontos separam aí esses dois times na tabela de classificação. Mostrando aqui o mercado de escanteios, nós temos o Brusque jogando dentro de casa com uma média de 10,5 entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios, e o Botafogo de São Paulo tendo uma média de 9,2 em escanteios, também entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Aqui nós temos um confronto muito importante na parte de baixo da tabela de classificação, um jogo muito importante para ambas as equipes, mas o meu principal ponto aqui nesse confronto para vocês é que são duas equipes que mais cedem oportunidades do que marcam em cantos. Então, prestem atenção a esses confrontos. Confrontos de duas equipes que mais cedem oportunidades, é sempre interessante ficar de olho nesses confrontos com o pé um pouco mais desacelerado, tá? Nós temos aqui o over 9,5 cantos batendo em 70% dos jogos, são equipes que costumam cumprir as linhas de escanteios dentro do campeonato, o over 8,5 batendo em 75% dos jogos e o over 7,5 também batendo em 75% dos jogos. Levem esse jogo para o live, levem esse jogo para o ao vivo, acompanhem essa partida e tentem buscar pelo menos 9 cantos, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Brusque e Botafogo de São Paulo. Agora, às 9h30 da noite, também pela Série B, o Mirassol recebe em casa o Coritiba, duas equipes que estão na primeira metade da tabela de classificação. O Mirassol é o 4º colocado do campeonato e recebe o Coxa, que está ali na 9ª colocação. Mostrando a tabela de classificação, o Mirassol está com 59 pontos nesse momento do campeonato, mas conta aí com um tropeço enorme para o Mirassol e muito bom, inclusive, do Sport ontem, né? Acabou perdendo, né? Vacilando naquele jogo contra o Operário, levou a virada contra o time do Operário e permanece ali na 3ª colocação, empatado com o Mirassol. O Mirassol, ganhando hoje, pode assumir essa 3ª colocação. E pelo lado do Coritiba, está aqui no meio da tabela de classificação, com 50 pontos. Mostrando o mercado de escanteios, o Mirassol tem uma média de 9,9 em escanteios entre marcados e sofridos, mas é uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Então,
atentos. E o Coritiba tem uma média aí de 11,4 escanteios, também entre marcados e sofridos, e também é uma equipe que mais cede em oportunidades. Inclusive, o Coritiba é uma das equipes que mais cede em oportunidades dentro da competição inteira. São duas equipes que costumam cumprir as linhas de escanteios dentro da competição. O over 9,5 cantos bateu em 70% dos jogos e eu gosto desse jogo aqui pro mercado de escanteios, tá? Então, se liguem nesse jogo no ao vivo, prestem atenção, monitorem essa partida e tentem buscar a linha que esses dois times aqui mais cumprem dentro do campeonato. Então, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 10 cantos, o acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que eu deixo para Mirassol e Coritiba. Chegando na Série A do Campeonato Brasileiro às 9h30 da noite, o Botafogo recebe em casa o Vasco. Clássico carioca nessa rodada, nós temos o líder Botafogo recebendo o Vasco da Gama, que está ali na 9ª colocação. O Botafogo, né, vem aí com o tropeço do Palmeiras ontem para o Corinthians, perdeu de 2-0 para o Corinthians jogando fora de casa e pode aí se distanciar um pouco mais do vice-líder do campeonato nesse momento, que é o Palmeiras, né? O Botafogo pode ir a 67 pontos caso vença o Vasco hoje, se afastando aí do Palmeiras, o que é bom, já que nós estamos na reta final do Campeonato Brasileiro. E o Vasco está ali na 9ª colocação do campeonato, com 43 pontos neste momento. No mercado de escanteios, nós temos uma média de 8,4 em escanteios entre marcados e sofridos para o Botafogo, uma média baixa, né, quando a gente pensa no entre marcados e sofridos, mas muito dessa média aí, vale lembrar que é da média a favor do Botafogo. O Botafogo é uma equipe que marca muitos escanteios dentro de casa e não cede tantos escanteios assim. E vai receber o Vasco, né, que é uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Nós temos uma linha pré-live para esse confronto no over 9,5 cantos. Essa linha bate em 50% dos jogos dessas duas equipes. Eu não pego essa linha pré-live, tá, pessoal? Mas eu vou levar essa partida para ao vivo e vou buscar pelo menos 8 cantos. Então, a minha sugestão para Botafogo e Vasco para vocês é o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para Botafogo e Vasco. E o nosso último confronto de hoje fica por conta de Internacional e Criciúma, duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. O Inter está na 5ª colocação do campeonato e vai receber o Criciúma, que está na 14ª colocação da competição. O Internacional soma 53 pontos dentro do campeonato, podendo dormir dentro do G4 classificatório para a Libertadores, e o Criciúma se junta ali ao Fluminense, Corinthians e Bragantino, equipes que estão brigando aí para se permanecer fora da zona de rebaixamento. Mostrando as estatísticas de escanteios para vocês, o Internacional tem uma estatística de 10,2 em escanteios entre marcados e sofridos, e o Criciúma tem uma média aí de 10,1 também entre marcados e sofridos dentro da competição. Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo e buscar pelo menos 9 escanteios nesse confronto, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para vocês para Internacional e Criciúma. Bom, galera, essas são as minhas considerações para hoje, para essa terça. Espero, como sempre, ter conseguido auxiliar você no seu desempenho, nas suas análises aí, no seu planejamento para os jogos do mercado de escanteios do Campeonato Brasileiro. Lembre-se, jogue sempre com responsabilidade. Apostas esportivas são para maiores de 18 anos. Um outro lembrete que eu vou deixar para vocês é, se você ainda não acessou os links da descrição do meu Instagram, do meu Telegram, das minhas outras redes sociais, aproveita para me acompanhar também por essas redes, fechou? No mais é isso, e como sempre, muito obrigado por estar aqui. Nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!